Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre decomposição das forças no plano inclinado, tá? Então, nós já vimos toda a questão da cinemática, do movimento retilíneo uniforme, das fórmulas, né, do movimento uniformemente variado, né, que tem aceleração. Nós já falamos de movimento circular uniforme. Vamos falar brevemente sobre, aprofundar mais esse conteúdo. Já falamos sobre movimento horizontal, movimento vertical, ok? Horizontal, vertical, queda livre e adentramos as questões de dinâmica, né? Que está com base aí nas leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira, que é a primeira, a lei da inércia, a segunda das forças, que é o que vamos focar aqui, e a terceira da ação e reação, né? Então, com base nessas leis de Newton, essas leis aí principiais, nós vamos aprofundar o nosso conteúdo sobre essas forças, né? Já falamos das forças de campo, forças de contato, e vamos focar aqui nas forças de contato, certo? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as forças, a decomposição das forças em um plano inclinado. É um conteúdo mais específico, né? A decomposição das forças no plano inclinado, ela visa a, a composição dessas forças, quais forças atuam sobre um corpo em um lugar com um certo grau de inclinação, e quando a gente fala inclinação, a gente tem que remeter logo a ângulo, tá? A ângulos. Então, ao se referir a ângulos, nós formamos em um plano inclinado, formamos um triângulo, né, geralmente. Então, vamos começar inicialmente falando como, por que, onde, o que, vamos começar aí. Mas vamos falar como se faz uma decomposição. Aqui é uma receitinha, né? Uma decomposição. Como se decompõe? Que em biologia nós temos a decomposição dos organismos, as bactérias, os fungos fazem a decomposição do organismo, e química a gente também tem dos organismos mortos, né? Dos organismos mortos faz a decomposição. Em química a gente também tem reações de decomposição, né? Que se desfaz. E em física a gente também vai ter essa questão da decomposição. Ó, decomposição. Em biologia, a decomposição é da matéria orgânica, né? Em física, pode ser da decomposição da matéria orgânica ou inorgânica. E em física, a gente vai fazer a decomposição das forças, tá? Forças. As forças vão se decompor, elas vão se dividir, né? Se dividir. Dividir, certo? Então, suponhamos aqui que temos um plano. Aqui nós vamos falar de plano inclinado ainda, tá? Tá meio inclinado, meio não, muito inclinado, mas aqui é um plano. Plano reto, tá? Esse plano reto tem um corpo, esse pequeno quadradinho aqui. Suponhamos que esse quadrado seja o quê? Esse quadrado vai ser uma casa. Uma casa seria fácil de destruir. Suponhamos que esse quadrado seja uma casa, vai. Uma casa, vai. Up nas alturas. E essa casa, ela está sendo puxada por um fio. Up nas alturas mesmo, ó. Por um fio aqui, a força nesse sentido, tá? Força, ela tem direção e sentido. É uma força, é uma componente, uma grandeza vetorial. Então, tem direção e tem sentido. Lembrando que direção é a reta e sentido é o para onde essa reta está apontando, tá? Se é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim. Esse é o sentido, tem direção e sentido, ok? Temos uma força aqui. Consequentemente, aqui, quando se faz uma força na diagonal,
nós também vamos ter a formação de um ângulo. Esse ângulo aqui equivale a θ, né? Suponhamos aí, a gente pega por exemplo, esse mouse. E eu tô puxando ele na diagonal, tá? Ele tem duas tendências aqui de forças, não é? A primeira é de ir para direita e a segunda é de levantar, né? Se eu puxar mais um pouquinho, dependendo da inclinação que eu puxo, isso aqui, ele tem duas tendências de movimento, certo? Então, nós vamos ter aqui, assim como no mouse, a tendência, né? Quais são as tendências? Não tem acento. Tendências de ir para direita e para cima. Então, essas são as tendências? Sim, essas são as tendências. Direita e para cima, ok? Então, aqui nós temos essas duas tendências, né? E para cima, ok? Então, quando a gente puxa esse corpo na resultante para lá, esse movimento tende a ir para a direita, ou seja, nesse plano X, né? E essa força, ela se decompõe no plano X, né? E para cima, né? Porque é o sentido do movimento. Mas o sentido do movimento sempre vai estar no eixo X, ok? Sempre vai estar no eixo X. Então, ao decompor essas forças, né? A gente vai decompor essas forças agora, tá? Nós vamos ter o quê? Vou colocar de vermelho. Vamos ter uma força nesse sentido, X, e vamos ter uma força para cima, né? Para a direita e para a esquerda, e para a direita e para cima. Duas forças. E isso forma um ângulo, outro ângulo aqui, e consequentemente duas componentes, a componente X e a componente Y, tá? Então, nós vamos ter a decomposição de F da força resultante em Fx e Fy, ok? Nós temos essas duas composições, Fx e Fy, né? Fx aqui e Fy aqui, para cima, certo? Que é o sentido dos movimentos, certo? Então, nós vamos ter a formação aqui, se a gente puxar mais um pouquinho, a gente tem a formação de um quadrado, e um quadrado, quando a gente divide, forma dois triângulos, né? Então, de acordo com a regra lá do polígono, nós vamos ter aqui, ó, agora vamos para as fórmulas, né? Saber da onde vem essas fórmulas. Com essa decomposição, nós vamos ter a formação aqui de uma força no eixo Y e uma força no eixo X, não é? Podia colocar esse Y aqui, mas o ia dar certo, né? Se colocasse aqui e puxasse aqui, né? Mas colocamos aqui e puxamos bundinha com bundinha, né? Forma aqui um triângulo, retângulo, tá? Então, aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, de acordo com o sentido dessas forças, força Y e força X, certo? E quando a gente tem triângulos retângulos, a gente pode usar as chamadas relações de lados e ângulos. As relações de lados e ângulos, né? Que é seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente, ok?
que nós vamos ter. Então, aqui nesse ângulo, nesse triângulo, nós temos aqui o componente, isso aqui é o mesmo que fx, fy, aqui nós temos fx. E a resultante é essa hipotenusa aqui, né? A resultante, se a gente colocar aqui, alinhar todas essas forças vetoriais, a gente vai ter a resultante sendo a hipotenusa. Consequentemente, se a gente pegar aqui, por exemplo, seno, né? Seno de um ângulo. Seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é esse FY sobre hipotenusa, que é F. Então, a gente pode relacionar e simplificar aqui a força Y, tá? Força que tende para cima vai ser igual a F vezes seno de θ, tá? Essa aqui é a nossa primeira fórmula. Ao mesmo tempo que a gente tem o cosseno, né? Cosseno de θ, que é igual a fx, né? Cateto adjacente a fx sobre hipotenusa, certo? Então, nós vamos ter aqui que fx será igual a hipotenusa, no caso aqui, f, né? Vamos colocar aqui, dar os nomes. Fx, então, vai ser igual a f vezes cosseno de θ. Então, aqui nós temos a nossa segunda fórmula. Ok? Colocar aqui em evidência pra gente saber onde é que está, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem também f, né? F pode ser f será f de y sobre seno, e aqui f vai ser f de x sobre cosseno, certo? Então, a gente vai ter essas decomposições e essas fórmulas. Então, vamos agora a partir para outra conceituação, né? Que é o porquê, né? Vamos filosofar agora. Por quê? Para que decompor? Fazer isso, né? Fazer essa decomposição. Justamente porque nós temos F, força. Força, a fórmula de força, né? Força é igual a massa, né? Vezes a aceleração. Essa não é a fórmula, mas força também ela tem um sentido e uma direção, ao mesmo tempo que a aceleração também tem esse sentido e direção. A massa não tem, né? Que não tem um sentido, massa tem um sentido e direção. Mas a força também precisa ser proporcional à aceleração, o sentido da força precisa ser o mesmo da aceleração, senão não faria sentido, né? Então, nós temos aqui essa componente, essa fórmula de força vezes a aceleração que precisa estar para estarem no mesmo sentido. Ok? Então, se eu pego aqui um plano que é a força, nós temos aqui esse aqui é uma casa, né? Vamos fazer a casa de novo. Essa mini casa aqui, ela está sendo puxada por uma força na diagonal, e nós vamos ter essa força aqui. Essa força, ela não pode, ela não vem só para ir nesse sentido, ela vem da direita e para cima, né? Como a gente viu na decomposição, certo? E só que a aceleração, ela está no movimento no eixo X. A aceleração, ela é vetorial também, ela está indo, né? Como a gente viu aqui no
O mouse eu tô puxando, ela tá indo pra lá. Ela não tá subindo, ela tá indo pra lá. Por mais que aqui, ó, o fio de tração esteja inclinado, tudo bem, forma um ângulo aqui, mas quando eu puxo, esse movimento tende a ir para a direita e não para cima ou para nesse sentido assim, tá? Senão seria um movimento oblíquo, né? Então, a gente tem que entender que a aceleração ela tá indo para lá. Se a aceleração ela tá naquele sentido da direita, a força também tem que ir para esse sentido da direita. Então, por isso é necessário fazer essa decomposição dessas forças, x e y, tá? Então, nós vamos ter aqui a aceleração, e essa aceleração ela precisa estar no mesmo sentido que vamos decompor essa aceleração, essa força, Fx e Fy, Fy e Fx, tá? Decompõe. Inicialmente a gente faz um plano, né? E depois nesse plano aqui, faz o plano cartesiano, x e y, e vê onde é que tá as forças. Onde que tá as forças? A força F está na diagonal, então tem que decompor aqui para ficar Fx e Fy. Aqui, se vocês repararem, já tem uma força, vou fazer aqui de ver, já tem uma força ocorrendo aqui, duas forças, que é a força do peso e a força da normal, que é contrária ao peso, né? Perpendicular, não é contrária ao peso, né? Normal é uma força perpendicular ao substrato, ao solo. Não necessariamente ela é contrária ao peso, assim como o peso, né? Ela na direção do solo. Então, nesse caso desse plano, nós vamos ter essas duas forças, né? Todas essas forças, tanto P e N, estão no eixo X, no eixo Y, né? Estão no eixo X, então elas já estão certas. Ok. Mas quais são que força que não está no eixo X e no eixo Y? F, né? Então a gente faz essa decomposiçãozinha aqui dessas forças. Ok. Com isso a gente consegue decompor, né, várias outras forças, não só a normal e o peso, né, mas várias outras forças também. Pode decompor força, pode decompor peso, pode decompor normal, pode decompor força de tração, pode decompor FAT, certo? Pode decompor, que mais? Quais são as forças a mais que tem? Força de tração, FAT, enfim, todas essas forças podem ser decompostas, tá? Assim como na física, na química, na biologia, nós temos aqui a decomposição, tá? Só que das forças, ok? Agora vamos para, após a decomposição dessas forças, nós vamos pro caso em si, né? Que é o plano inclinado. Vamos ver a decomposição de forças nesse plano inclinado. Vamos fazer o plano inclinado aqui, um triângulo, né? Que é uma rampa, tá? Aqui nós temos uma bolinha de gude aqui que quer descer nesse plano inclinado aqui, né? Faz de conta que o pessoal tá jogando bola aqui e essa bola aqui é uma ladeira e esse pessoal aí tá na iminência, essa bolinha tá na iminência a tendência de descer, tá? Vamos falar primeiro das primeiras forças, né? Peso e normal. Onde é que tá peso e normal aqui? Normal perpendicular ao plano, tá? Ao plano, então ela tá aqui, né?
normal perpendicular, nesse sentido, normal. Perpendicular que faz um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular. E o peso? O peso sempre no sentido, não contrário da normal, mas no sentido da gravidade, peso, tá nesse sentido, tá? Agora, qual é o segundo passo? Que é o primeiro passo, segundo passo. Achar o sentido de movimento. Movimento. Onde que tá para onde tende ir esse movimento? Descer essa ladeira aqui, né? Então, o sentido do movimento é equivalente ao eixo X. Vou fazer de vermelho. Eixo X. O eixo X nada mais é que a tendência aqui do movimento. E quando a gente acha o X, a gente tem que procurar o Y. O Y sempre vai ser paralelo não, perpendicular ao eixo X. Então, o Y vai estar aqui. Vou colocar de vermelho também. O Y, passando ali, vai estar aqui. Y. Ok? X e Y. Ok? Vamos ver aqui. Se a gente pensar bem, ok. Quais são o terceiro passo? Ver se tá estranho. O que é estranho? Estranho é ver se tem ângulos que não está nessa componente X e não está nessa componente Y. Normal está na componente normal aqui. Vou colocar aqui de vermelho, aqui. Azul normal está na componente, o eixo Y. O peso não tá. Peso é o estranho, porque você tá erradinho, né? E o que é mais? A força tende pra cá, né? A força tende pra cá, pra esse lado, descer. Lembra que aqui tem um ângulo, né, de θ, né? A força tende a descer. Então, nós temos aí que quem é que não tá certo aí até agora é o peso. Então, nós vamos ter aqui, né, a formação desse plano inclinado e a gente tem que decompor a força F e a força peso, né? Não vamos tentar fazer tudo isso daqui, né? A gente tem que ganhar tempo. Então, a gente tem que entender, vou colocar aqui do ladinho, tá? Ao decompor P, né? A gente quer decompor, decomposição. Ver se tá estranho, é o quarto passo. Quarto passo, decompor. Decompor e fórmula, né? Então, aqui nós vamos decompor, tá? Decompor P. Aqui nós vamos ter a decomposição, né? Uma vai estar no eixo X, para cá, né? Sempre vai ter que decompor pro eixo X e pro eixo Y, né? Formando aí aqui um ângulo de 90 graus, tá? E decompomos, aqui tem o PX e aqui nós temos o PY. Então, ao termos aqui o PY ou PX, né? A gente tem que entender para lembrar que a forma é que não dá para fazer essa decomposição. Então, a gente tem que lembrar que PX está sempre em função de P, vai depender do peso. Porque sem o peso, esse não existe, né? Então, PX vai estar em função do peso e vai depender também desse ângulo aqui, ó, do seno de θ, tá? Então, a gente já pode partir, sempre que tiver uma força, por exemplo, uma força, se a gente fosse decompor a normal. Normal X, normal Y. A normal X está em função da normal vezes seno. Se fosse tração, a tração X está em função da tração, né, vezes seno, certo? Então, sempre vai ser assim. Assim como o PY, nós vamos ter PY está em função de P também, vezes cosseno. Sempre um vai ser seno e o outro cosseno, tá? Um seno e outro cosseno. Essa é a fórmula, a grande fórmula para plano inclinado, ok? Outra elucidação que é interessante saber aqui, ó, que no plano inclinado que nós temos aqui
P, Px e Py, né? Aqui, se a gente colocar esse P aqui, né, vetor, nós vamos ter esse plano. Aqui nós vamos ter esse ângulo θ, né, que vale, por exemplo, se esse ângulo θ for igual a 30 graus, a gente tem, aqui é um ângulo de, calma aí, aqui é um ângulo de 90, aqui é de 30, então aqui vai ser 60, né? Então aqui vai ser 60, esse ângulo daqui é 30 também, porque forma um ângulo de 90 graus. 60 mais 30, 90. Então, o ângulo, esse θ, a observação aqui, estará entre P e PY, né? Ele vai estar entre esse P e esse PY, que vai ser igual, certo? 90 graus. Esse aqui é um lembrete aqui para a gente saber quando não vier o ângulo ali θ, ok? Então, nós temos aqui, e é por isso que a gente tem aqui, né, o seno de θ, porque o seno aqui desse ângulo vai ser igual a esse aqui, certo? Essa é a nossa aulinha sobre decomposição de forças, né, decomposição de forças vetoriais. Então, é necessário saber um pouquinho sobre adição, subtração, multiplicação, divisão de vetores e plano inclinado, tá? Muito obrigada e até a próxima.